Olá, eu sou a Roberta, boas-vindas a mais um vídeo aqui do Leitura Contínua, o quarto vlog desse canal. Aproveite e já se inscreva nesse canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, deixe seu like nesse vídeo e vá comentando aí à medida que a gente vai fazendo esse vlog junto, beleza? Hoje é domingo, para quem assistiu o vlog passado sabe, mas para quem não assistiu, eu terminei lendo As Heroínas, da Christiane Hanna. E, gente, eu ainda não absorvi tudo que eu li, assim, eu acho que é minha nova autora favorita, apesar de ter lido só um livro dela, mas eu quero ler todos, porque eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. E aí, eu hoje li mais um livro que estava lá na minha TBR, que é Três Anjos, é um suspense nacional. Basicamente, a nossa protagonista aqui, ela é uma protagonista de um outro livro também, que se chama Ausentes. Esse é o segundo livro com ela protagonizando. E agora ela se mudou, ela saiu do Rio Grande do Sul, tá morando em Ouro Preto, Minas Gerais, e tá trabalhando ali como perita. E ela suspeita de um acidente que aconteceu, ela acha que foi um assassinato, e ela vai investigar e tentar provar que não foi só um acidente. Assim, o suspense bem curtinho de ler, bem curtinho mesmo, mas, sabe, foi só um suspense divertido, acho que era o que eu tava precisando nesse momento, porque As Heroínas foi um livro muito pesado, então foi um livro bem interessante, assim, de ler, não tinha muitas cenas explícitas, assim, gráficas, nada, só um pouquinho ali no final. O final do livro eu já meio que tava esperando, porque foi assim, ela usou o mesmo estilo que ela fez no final do outro. E eu tenho problema com finais de livros em geral, dificilmente eu gosto do final de um livro. Também encontrei alguns errinhos de português ali enquanto eu tava lendo. Isso me incomodou em determinados momentos. Mas foi um livro pra mim muito quentinho no coração por causa da ambientação dele. Porque ele se passa em cidades que eu conheço e em determinado ponto ele se passa em Belo Horizonte, que foi a cidade que eu morei a maior parte da minha vida. Então rever alguns daqueles lugares, sabe? Ouro Preto também, Mariana, Itabirito, Lavras tem uma breve menção ali também, sabe? Cidades que eu... Congonhas, cidades que eu conheci, que eu já visitei, obras de arte, né? Do Aleijadinho principalmente, que é bastante mencionado ali. Então, pra mim, foi aconchegante, sabe? Revisitar esses lugares que eu já estive. É muito legal você ler um livro que se passa em lugares que você conhece, que você já esteve, com aquela pitada de cultura mineira. Então, assim, foi aconchegante, sabe? Matou um pouquinho da minha saudade da minha terra, porque disso eu tenho saudade, desse acolhimento, da comida, da hospitalidade, mas não pra morar eu não voltaria. Mas assim, foi muito acolhedor, foi aconchegante pra mim ler um livro que se passa em cenários e ambientações que eu já conheci, que eu já visitei, que eu já andei, sabe? E a descrição ali daquelas ladeiras de Ouro Preto, gente, quem não conhece, vocês não têm noção do que é aquilo, além de ser ladeira, aquilo escorrega pra caramba, que é tudo de pedra sabão. Nossa senhora, é um negócio assim de louco. Vá de tênis se você for visitar, porque é uma coisa assim, de louco mesmo. Então, só por isso que eu dei uma avaliação um pouquinho maior, não pela história, mas por causa da ambientação mesmo. E aí, eu comecei a ler Saboroso Cadáver. Na verdade, qual que é desse livro? Eu já tinha começado a ler ele antes, mas a edição que eu tava lendo, eu encontrei uns probleminhas, fui procurar, não achei, é isso mesmo. Então eu retomei a leitura, eu fiquei bem no comecinho, tá? Tipo, eu não passei nem de 3%. Então agora eu vou ler mesmo pra valer. E aí amanhã eu volto pra contar pra vocês como foi essa leitura. E aí vão ficar faltando só 3 livros, né? 2 da minha TBR inicial, que é a Impostora, A Casa do Marcerulho, e vai ficar faltando um que eu coloquei pro Desafio das Palavras 2025. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né? Não nos comentários, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, se você quiser participar, se você quiser fazer também o seu. Então eu escolhi Longo e Claro Rio, vão ficar faltando 3 livros. Eu também avancei com a leitura de O Continente, que é o primeiro volume do Continente, né? São 2, do Tempo e o Vento.
Tô em 60% agora e é uma leitura, gente, muito sofrida, muito doída também, muito triste. O tanto de guerra e revolução e briga e como era a vida das mulheres naquele tempo, o domínio da igreja, sabe? Todas essas questões e a construção mesmo do Rio Grande do Sul, que é muito interessante de acompanhar. Lugares também que já ouvi falar, que já conheci. Então tá sendo muito interessante e eu tô gostando muito dessa experiência de fazer leitura conjunta. É a minha primeira leitura conjunta, nunca tinha feito. E é muito legal, assim, ler um pouco mais devagar e ler por meta, sabe? E a gente poder discutir ao mesmo tempo ali as passagens que a gente tá lendo. Gente, tem umas cenas que, olha, nossa, assim, ó, surto total. E é muito bom ter pessoas surtando junto com você não ficar surtando sozinho, porque a maioria dos livros que eu leio eu fico surtando aqui sozinha. Então, eu tô gostando muito da experiência de fazer leitura conjunta e eu quero fazer isso mais. Claro, vamos fazer com todos os volumes do Tempo e o Vento, eu e mais duas amigas. Depois vamos ver aí se a gente faz mais algum. Mas eu tô muito empolgada com a experiência, eu tô gostando bastante. Tá sendo bem diferente pra mim, que geralmente eu leio sozinha, não tenho ninguém pra comentar. Tem uma amiga, né, que a gente conversa muito sobre livros e tal, mas geralmente a gente tá lendo coisas diferentes. Então, fazer essa leitura conjunta tá sendo muito legal. E amanhã eu volto para contar para vocês os progressos das minhas leituras aí da semana, beleza? E com certeza vou ter que incluir mais livros, né? Porque já a minha TBR vai acabar. Gente, não tô fazendo isso aqui por meta, assim, tem que ler tanto por mês, ou tem que ler tantas páginas por mês. Não, eu estabeleci uma quantidade de livros que eu queria ler e eu leio por prazer, tá? Por gosto, não é para competir com ninguém, não é para ler X livros no mês ou X livros no ano ou X páginas, não é isso. Eu leio por prazer, porque eu gosto de ler realmente. Eu me entrego na história, eu gosto, eu fico completamente envolvida e na hora que eu vejo já tô lendo outro livro. Eu não estou lendo para produzir conteúdo, muito pelo contrário, eu estou produzindo conteúdo porque eu estou lendo. Então, já que eu estou lendo e tenho esses insumos, eu estou produzindo conteúdo. É o contrário, tá? Então, não estou lendo em mais quantidade porque estou produzindo conteúdo e nem nada disso. E em breve eu vou começar a fazer aqui no canal listas temáticas. Já teve pedido lá nos comentários listas de livros de suspense que eu recomendo, livros de outros temas eu vou fazer. Por que eu não fiz ainda, tá? Só explicando aqui pra vocês. Eu tô mudando a minha organização das leituras, então eu vou fazer de uma outra maneira. Eu tava organizando e catalogando isso no Scooby, mas eu tô tendo vários problemas com o Scooby, tem coisas que eu não consigo fazer e ele tem problemas sérios de acessibilidade. E aí eu tô migrando essas minhas leituras pro Goodreads, tá? Eu comecei a fazer essa migração no finalzinho do ano passado. Eu já tinha tentado usar o Goodreads antes, mas ele tinha esses problemas também, agora tá melhor, então eu resolvi migrar as minhas leituras pro Goodreads. O aplicativo tá muito bom, o site também. E aí, as leituras atuais, elas estão atualizadas lá, porque eu já vou lendo, já vou colocando, só que agora eu tô fazendo uma atualização retroativa das coisas que eu já li no passado. E eu tô criando categorias lá dentro, criando estantes e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acabar de organizar esses livros lá no Goodreads, para eu poder ter uma visão mais clara dos meus livros favoritos, dos livros de suspense que eu mais gostei, das avaliações. Eu tô passando tudo para lá, porque lá eu consigo ter uma visualização melhor. Depois que eu terminar de fazer isso, eu vou ver quais os livros que eu mais gostei de determinados gêneros, ou quais são meus favoritos da vida. Enfim, vou ver categorias de vídeos que eu já pensei para fazer aqui pro canal, mas eu quero me organizar primeiro lá no Goodreads para eu poder ter esses insights, porque no Scooby eu só fui colocando e lá é muito ruim de visualizar as estantes, porque só aparecem as capas dos livros. E aí eu tenho que ficar entrando em um por um para saber quando que eu li, para tentar ver a avaliação, porque é muito ruim de avaliar no Scooby também. No Goodreads, só de passar ali pela estante, ele já me fala a data de leitura, avaliação, ele já me fala tudo isso. E eu consigo deixar eles separados por categoria. Eu criei estantes para categorias diferentes, então vai ficar mais fácil. Depois que eu terminar essa organização, eu vou começar a fazer essas listas temáticas aqui no canal. Talvez faça uns vlogs diferentes também, mas por enquanto é isso, tá? Só para deixar isso aqui bem claro para vocês. Amanhã eu volto pra gente ver como estão avançando as minhas leituras dessa semana. Oi, pessoal, segunda-feira eu terminei de ler Saboroso Cadáver. Gente, que distopia maluca é essa? Assim, ó, sensacional. Amei essa distopia, tá? Mas fica o alerta, tem gatilhos, cenas muito gráficas. E vamos lá, esse livro,
ele se trata de uma pandemia, um vírus que ele acometeu todos os animais do planeta e eles se tornaram tóxicos para os seres humanos. Absolutamente todos os animais, os domésticos, os animais geralmente de abate, né? O gado, o porco, galinha, todos os animais se tornaram tóxicos para os seres humanos e eles não podiam mais ser consumidos, porque eles matavam as pessoas. E aí os animais começaram a ser exterminados, obviamente, né? Para evitar que as pessoas morressem. E o mundo começou a ficar completamente louco. As pessoas começaram a se matar para comer carne. Outras pessoas que não aceitavam o que estava acontecendo acabaram, né? Umas se suicidaram, outras morreram, enlouqueceram, enfim. Até que o governo começou a legalizar o abate de seres humanos para consumo. É exatamente isso que vocês ouviram. E aí mostra toda a questão legal disso, né? Como funcionam os frigoríficos, os matadouros, como que essa carne ela é criada, como ela é preparada, qual a diferença de uma carne para outra, como essa carne é comercializada nos açougues, enfim, os açougues foram transformados, né? Em vez de vender carne animal, começaram a vender carne humana e tudo isso foi legalizado. E aqui nós temos um protagonista, né? Que ele trabalha num frigorífico e ele começa a passar por alguns dilemas morais com relação a isso, né? E ele ganha de presente, em uma determinada situação aí do livro, ele ganha uma pessoa, né? Que é uma pessoa criada pro abate, né? Essas pessoas não têm nome e elas sofrem algumas mutilações específicas para criação e para serem próprias para o consumo. E aí ele se apaixona por essa pessoa. Gente, é um livro completamente assim, maluco. É pequeno, tá? Bem pequeno, mas é muito forte, muito pesado. Então já fica o alerta aí. Mostra o consumo da carne também, sabe? Mostra os jantares onde as pessoas consomem essa carne. É uma coisa muito louca. E a cena final desse livro me deixou completamente chocada. Eu amei essa distopia, mas é muito, muito densa, muito pesada, assim. Foi um livro que me deixou com a cabeça virada. Eu acho que eu não vou esquecer essa distopia assim tão cedo. Mas é muito legal, é muito interessante como esse universo todo foi criado e como esse personagem, esse protagonista passa por tudo isso que tá acontecendo, né? Ele tem alguns problemas pessoais na família dele também, tem alguns problemas com o pai, com a esposa, e aí ele vai passando por tudo isso ao longo da história e ainda tem esse presente que ele ganha, né? Essa carne que ele ganha de presente e aí começa a acontecer coisas ali ao longo da história. Gente, assim, ó, chocadíssima, maravilhoso. Eu tô amando as leituras desse mês, né? Eu escolhi muitos livros bons aí pra ler. E esse foi mais uma grata surpresa, assim. Eu gosto muito de distopias, de livros completamente diferentes, fora da caixa, que fazem a gente pensar. Mas se você tem problema com canibalismo, esse tipo de coisa, então já fica o alerta aí, porque as cenas são muito descritivas. E também tô avançando aí na leitura do primeiro volume do Continente, né, do Tempo e o Vento, já tô em 80%, tô fazendo essa leitura conjunta aí com mais duas amigas, como eu já contei. Eu acredito que eu termine ele amanhã, é essa a meta, né, nos últimos 2 dias aí a gente se propôs a ler 20%, então devo terminar amanhã, mas assim, eu tô gostando muito de como essa história é contada, da linha do tempo, e como o Érico, ele intercala bem, ele brinca com as próprias palavras tempo e vento e ele traz alguns elementos assim ao longo da história que você pensa que já passou, você nem lembra, de repente ele joga assim na sua cara. Então, assim, muito sensacional essa leitura, eu tô muito ansiosa para ver como vai ser a saga, né, da família Terra Cambará. Quando eu terminar eu conto um pouquinho mais para vocês, mas amanhã eu devo terminar esse livro aí, vai ser mais uma leitura concluída. E eu pretendo começar agora a ler A Casa no Marcerulho, que é um dos poucos livros aí que tá faltando. Gente, eu tô acabando com a minha TBR, tô tão feliz, ainda li mais um monte de coisa legal esse mês. Mas é isso, amanhã eu volto pra contar pra vocês como as minhas leituras estão avançando. Oi, gente, terça-feira eu terminei de ler A Casa no Marcerulho e foi outra leitura completamente apaixonante. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler esse livro. Aqui nós temos um protagonista, o Linus, ele é um homem já com seus 40 anos, ele mora só com uma gata completamente rabugenta, com seus discos, ele é solteiro, não tem família. E ele trabalha para o governo, ele é uma espécie de assistente social. Ele trabalha visitando orfanatos, inspecionando orfanatos,
para ver como eles estão funcionando, e ele lida com crianças com alguns poderes mágicos. E aí, ele é uma pessoa extremamente confiável, muito objetivo, que faz muito bem seu trabalho, e por causa disso o governo delega ele para uma missão, para ele visitar um lar completamente diferente de tudo que ele já viu ao longo da carreira dele, para lidar com crianças que são completamente diferentes do que ele está habituado. E obviamente ele não tem escolha, né? É uma imposição do governo, ele tem que ir, ele vai para essa ilha, uma ilha onde vivem 6 crianças e um tutor, né? Uma pessoa que é responsável por esse lar, por esse orfanato. E aí ele começa a descobrir ali várias coisas, tanto sobre essas crianças, que o governo não deu tanta informação assim, e sobre o próprio responsável, né? Que é o Arthur, que é a ficha mais pobre de todas que ele recebe, e ele começa a descobrir coisas ali sobre essas pessoas, começa a descobrir muitas coisas sobre a própria vida dele também. E, nossa, é uma história tão linda, assim, que tem tantas passagens que me tocaram bastante, sabe? Muitas lições aprendidas com essa história, e as crianças realmente são completamente diferentes de tudo. Elas têm alguns poderes especiais, elas têm algumas habilidades que, né, outras pessoas não têm, e por causa disso elas sofrem muita rejeição da sociedade, né, em especial do vilarejo que está ali em volta dessa ilha. As pessoas não aceitam essas crianças, então elas vivem em isolamento. E aí no final tem uma reviravolta ali, acontece uma situação que eu não tava esperando, assim. O final foi muito fofo, eu já sei que tem a segunda parte desse livro, ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas eu tô muito curiosa com a continuação, eu quero ver o que ele vai fazer, porque a história já fechou tão redonda, mas, gente, é um livro muito, muito fofo, muito lindo, maravilhoso, assim. Ainda tem um relacionamento ali que acontece, é muito lindo, gente, é maravilhoso, eu super recomendo esse livro, um livro também curtinho. Mais um livro aí da minha TBR concluído, e eu também consegui terminar o primeiro volume do Continente, e eu tô tão feliz, gente, maravilhosa essa história. A linha do tempo, ela se divide em duas, basicamente. Ela se passa no Sobrado, que é o presente dessa história, né, tá acontecendo ali nos anos 1880, mais ou menos, tem uma revolução ali acontecendo, e no passado das gerações dessas famílias que estão ali passando por essa revolução. Então o Érico ele vai intercalando a história do presente com as gerações passadas dessas famílias até chegar naquele momento ali, naquela guerra em específico que está acontecendo. E é muito legal como ele conecta as coisas, como eu já tinha dito, né? Como ele traz as palavras tempo e vento em diversos momentos da história, e tem um objeto ali também que ele sempre dá um jeito de enfiar na história. Eu fiquei muito curiosa para saber de onde tinha vindo, mas com a história se intercalando e voltando no passado, eu entendi de onde veio, mas mesmo assim, vira e mexe, esse objeto sempre aparece nos momentos mais inusitados, mais inesperados possíveis, assim. Então, é notável, assim, como a escolha de palavras foi muito bem pensada, como o livro foi muito bem pensado, as coisas se conectam, as coisas se fecham, sabe? Eu tô muito ansiosa para continuar essa saga. A gente basicamente combinou aí de ler um livro por mês, né? São 7, são 2 do Continente, 2 do Retrato e 3 do Arquipélago. Então nós vamos terminar aí por, sei lá, julho mais ou menos. É o que eu espero. Então no mês que vem nós vamos para a segunda parte do Continente, mas eu tô muito ansiosa, gente. Eu tô gostando muito dessa história. Eu achei que ia ser uma leitura muito mais pesada, até pela época que foi escrita, mas não, a linguagem é super simples. É bem tranquilo de ler, e é um livro muito poético justamente por esses elementos que ele conecta na história o tempo todo. É muito interessante. E a vida dessas personagens, que é muito sofrida, muito dura, principalmente a questão das mulheres, né? As mulheres nesse cenário, elas só vivem pra basicamente casar, criar os seus filhos e ver os maridos indo pra guerra, os pais indo pra guerra, os maridos depois os filhos, e ficar esperando e fiando e cuidando da casa. Enfim, é muito sofrido, muito triste, mas faz sentido, né, pelo contexto, e eu tô realmente com muita expectativa para continuar a leitura dessa saga. Então, para fevereiro, um livro garantidamente eu vou ler, que é o volume 2 do Continente. E amanhã eu volto para trazer mais leituras para vocês. Hoje, gente, quarta-feira, terminei de ler Longo e Claro Rio. Minha TBR tá acabando, gente, eu tô tão feliz.
E eu gostei muito desse livro, tá? Aqui nós temos duas irmãs que elas foram criadas juntas, eram melhores amigas, até que elas são separadas. Uma delas cai no vício, né? Ela fica viciada, enfim, tem uma questão violenta, né? Tem muita violência, muita criminalidade, opioides e muitas coisas. Então, uma dessas irmãs cai no vício e a outra se torna policial. E aí elas param de se falar, né? Obviamente, com tudo isso que acontece, mas mesmo assim a policial não deixa de se preocupar com a irmã que tá com problemas, né? E essa irmã, ela desaparece e a policial ela vai começar a investigar para descobrir o que aconteceu com a irmã. E ela tem vários problemas também, né? Ela é uma mãe que criou um filho sozinha, trabalha e ao longo dessa narrativa ela vai contando pra gente, né, uma narrativa em primeira pessoa, ela vai contando o que aconteceu com ela no passado, como era a relação dela com a irmã, o que aconteceu com a família dela, né, como ela se tornou policial, o que aconteceu que a levou a virar policial, investigadora. E tem vários problemas ali com o filho também, o pai dessa criança, e tem questões de guarda, tem vários problemas ali. E até chegar no final do livro, né, que ela vai resolver esse mistério e a gente vai entender de fato tudo que aconteceu na história dessas duas irmãs. Gostei muito da narrativa, né, tem uma questão de criminalidade ali, de vício, enfim, muito forte, muito pesada. Então, se você tem algum tipo de gatilho quanto a isso, já ficou alerta. Mas é uma leitura muito fluida, que eu li muito rápido, eu fiquei muito intrigada com essa história também. Então, foi uma leitura aí 4 estrelas, um bom suspense policial para ler, tinha um bom tempo que eu não lia. E eu me senti muito envolvida, muito comovida pela história das duas irmãs, né? E é isso, né, gente? Tá faltando agora para eu terminar agora A Impostora. Eu estou ansiosa, muito ansiosa. Ai, hoje eu queria ter ido treinar, né? A minha ideia era voltar aos treinos de corrida hoje, mas tá chovendo muito, gente, muito, assim, muita chuva, muito trovão. E aqui os parques são extremamente arborizados, né? Então é muito perigoso. Eu decidi não sair de casa pra correr hoje. Fiquei chateada. Mas é isso. Amanhã eu volto pra contar pra vocês aí como foi a minha leitura de Impostora, que eu estou com uma expectativa bem alta pra esse livro. Me falaram muito bem dele. Apesar de ter muitas críticas aí com relação ao final, mas eu quero ler e tirar minhas próprias conclusões e vou contar aqui pra vocês. Gente, hoje é quinta-feira e eu vim trazer pra vocês aí as impressões da minha última leitura da minha TBR do mês de janeiro. Estou muito feliz que eu consegui terminar, mesmo intercalando um monte de leituras, que é a Impostora, né? Foi, o nome original é Yellowface. Gente, que livro espetacular, faz jus a tudo que falaram sobre ele. Eu achei um espetáculo fantástico, eu nunca tinha lido nada da R.F. Kuang. Mas assim, a sinopse entrega bastante, tá? É uma sinopse bem longa, você lendo aquilo ali, você já sabe o que o livro vai te entregar. Mas pra mim não atrapalhou a experiência, porque o desenvolvimento dessa história é muito legal, né? Então, qual é a premissa desse livro? Basicamente são duas amigas, elas não são assim melhores amigas, elas acabam se aproximando ali pelo contexto universitário, né? Elas estudam juntas e participam de eventos ali de escrita criativa. Uma delas, a Athena, ela é de origem chinesa e a June é uma mulher branca, americana. E aí, no final do curso delas, né, da faculdade, elas lançam seus livros de estreia. A Athena faz um sucesso estrondoso, contratos assim grandiosos, ela começa a ter uma ascensão muito rápida, enquanto a June, ela só recolhe as migalhas, o livro dela não emplaca, enfim, ela fica muito frustrada e começa a sentir muita inveja da Athena, muita inveja, muito ressentimento. E aí, logo no começo, a Athena ela sofre um acidente muito estranho e morre, e a June presencia essa morte. E logo em seguida, ela rouba um manuscrito que a Athena tinha acabado de escrever e resolve publicar como dela, tá? Ela vai fazer algumas coisas ali antes da publicação, às vezes vocês vão ter que ler para saber, mas ela resolve pegar aquele texto e publicar como se fosse um texto dela. É um livro sobre os trabalhadores chineses durante a Primeira Guerra Mundial, um livro muito forte, realmente faz um estrondo assim no mercado editorial. Faz muito sucesso, ela começa a ascender de verdade na carreira, a realizar tudo que ela sempre quis, ela tem um adiantamento muito bom, e aí começa
todo um zum na internet sobre o livro, ela começa a receber vários convites, até que em um determinado ponto da história, uma pessoa acusa a June de plágio, fala que ela roubou aquele livro da Athena. E aí, enfim, vai começar toda uma discussão na internet de plágio, vai acontecer um monte de coisa. E ela, cara, é uma protagonista muito louca, porque ela realmente se convence de que ela fez a coisa certa, de que ela fez o bem. E mesmo você sabendo que ela tá errada, que ela tá cometendo um crime, porque plágio é crime, você começa a ficar, tipo, cara, eles vão te descobrir, vão te desmascarar. É uma coisa muito louca, assim. A narrativa é muito legal, um texto muito rico. E ele traz muitas discussões, né? Traz essa discussão de plágio, a discussão de como funciona o mercado editorial, a cultura do cancelamento na internet, né? Então, tem ali a comunidade literária, que são os leitores, as pessoas que consomem esse conteúdo, que compram livros. Tem os influenciadores de livros também. E também tem a questão racial, né? A questão de apropriação de cultura, tem um monte de questões. Esse livro é muito rico, tem muitas questões, muitas discussões interessantíssimas. Apesar disso, eu li extremamente rápido, assim, eu devorei esse livro. E o final, assim, gente, tem uma cena no final que é muito estranha, que não faz sentido com nada que o livro apresentou. Eu realmente não entendi. Só que depois disso, ainda no final, finalmente, ainda traz uma discussão muito relevante sobre como contar uma história. Então, assim, mesmo com essa cena, que pra mim é meio distante do resto, foi um livro 5 estrelas, pelas questões que ele levanta, que ele traz. Muitas discussões relevantes, realmente. Eu recomendo demais essa leitura, muito mesmo, é muito legal. E dá pra perceber também como o mercado editorial americano é diferente do mercado editorial brasileiro, assim, ó. Autores, às vezes, que nunca foram publicados, recebem adiantamentos vultosos na casa de 6 dígitos, ou seja, no mínimo $100.000. E as pessoas realmente compram muitos livros lá, né? É uma coisa bem diferente do que acontece aqui. Então, deu pra perceber isso e como, né, o mercado editorial só quer vender e essa cultura do cancelamento, às vezes, que acontece, né? Foi o que aconteceu aqui nessa história. Tanto com relação ao manuscrito que ela roubou, quanto em relação a outro livro que ela escreveu depois, que trouxe novamente toda essa discussão de plágio, de roubo de material, enfim. E aí a comunidade literária começa a cancelar essa autora mesmo sem ter nenhuma prova. O que eles têm são indícios, mas a comunidade literária não tem prova nenhuma. E começa todo um hate na internet, é uma coisa assim muito louca. Eu gostei demais desse livro, 5 estrelas, já quero ler as outras obras dela, né, que é Babel e A Guerra da Papoula, que é uma trilogia, eu não li ainda. Mas assim, eu gostei muito dessa leitura, me surpreendeu positivamente. Mesmo a sinopse sendo grande e você já sabendo o que esperar dessa leitura, o desenvolvimento, a trama, a narrativa, né, é muito legal. É a June que vai contar essa história pra gente, né, sob o ponto de vista dela, em primeira pessoa. Então, assim, é muito legal você ver tudo que ela tá passando e ela começa a entrar em desespero quando vem essa cultura do cancelamento pra cima dela. E ela tentando se convencer de que ela realmente fez a coisa certa e não vai confessar ou não vai. Cara, é muito legal, assim, recomendo demais. E com isso, eu encerro minha TBR do mês de janeiro. Agora vamos preencher o mês aí com outras leiturinhas. O próximo livro que eu vou começar a ler é o Hamlet, que foi proposto pelas minhas amigas ali do grupo de leitura conjunta. É um livro que tá na minha lista faz tempo, tá, gente? Eu nunca li nada do Shakespeare, absolutamente nada. Mas eu sempre tive vontade, eu acho que a leitura conjunta vai ser uma ótima oportunidade de fazer isso, então vou começar aí a ler Hamlet, vamos ver como eu vou me dar com um clássico muito, muito, muito antigo. Eu queria até assistir isso no teatro, eu nunca vi uma representação de Shakespeare, mas eu tenho muita vontade. Então eu vou começar a ler Hamlet aí e venho contar pra vocês as minhas impressões. Oi, gente, sexta-feira, acabei de chegar do meu treino de corrida, nem troquei de roupa. Tô muito feliz de ter voltado, o primeiro treino do ano. Até deu uma chuva à tarde, mas na hora do meu treino parou, graças a Deus, então eu tô muito feliz, muito empolgada. Eu já tenho 2 provas para esse ano, né? Tem uma no dia 23 de fevereiro, outra no dia 12 de abril. Então, tô muito empolgada, acho que esse ano vou conseguir fazer muitas provas. Quero correr bastante, tô muito feliz. E a rotina vai ficar mais corrida, né? Vou voltar pra academia na semana que vem, se Deus quiser, que até agora eu tô só enrolando. Já até peço desculpas antecipadamente, talvez esse vlog acabe atrasando um pouquinho por causa disso. Tá bem corrido, mas
Eu vou mantendo vocês informados. E vamos falar do que interessa, que é livro, né, gente? Tô lendo Hamlet, já tô na metade. Gente, tô gostando muito, assim, da leitura, tá? Me surpreendeu positivamente. Eu achei que eu ia ter muito mais dificuldade, mas não, assim, tá super divertido de ler. Muito divertido, muito engraçado, assim, muito engraçado, né? Basicamente, essa história se passa aí na Dinamarca, pra quem não conhece. O rei da Dinamarca, que é o pai, ele morre em circunstâncias suspeitas ali. E aí o fantasma dele começa a aparecer ali pros guardas, depois pro próprio filho dele. E o filho começa a ter um comportamento estranho, as pessoas começam a achar estranho, acham que ele tá sofrendo por causa da morte do pai, do novo rei que assumiu o trono e as coisas que estão acontecendo ali na Dinamarca. Mas assim, é muito, muito divertido. Os guardas e todo esse reinado ali, todas as pessoas que estão envolvidas, o próprio rei, a rainha, que é a mãe dele, né? Ela se casou de novo, enfim. Então tá muito divertido, assim, eu tô gostando, sabe? Tô usufruindo bastante da leitura. Eu achei que ia ser mais difícil, né? Por ser um clássico, um livro que já foi escrito há bastante tempo. Mas não, eu tô me divertindo bastante. Eu pretendo terminar essa leitura amanhã e eu venho contar pra vocês aí o que eu achei do Hamlet. Mas por enquanto tá realmente muito divertido. Oi, gente, sábado, último dia deste vlog. Eu terminei de ler Hamlet e foi o que eu tinha dito ontem. É realmente um livro assim muito divertido, com várias passagens muito engraçadas e traz todas aquelas citações clássicas, né, que a gente já ouviu aí em diversos contextos, que ficaram atemporais na nossa história, mas assim, é uma grande fofoca, assim, é muito divertido, sabe, tudo que vai acontecendo ali nesse reino, né, depois da morte do pai dele, e esse fantasma ali aparecendo e pedindo vingança e não sei o que, cara, é muito, muito divertido. Agora eu preciso escolher novas leituras aí para semana que vem, porque eu já acabei minha TBR, vou escolher outros livros para ler. Acompanhem. Já peço desculpas, talvez esse vlog deva atrasar um pouquinho. Apareceram algumas coisinhas aqui que eu preciso fazer, algumas coisas da faculdade que tem prazo. Trabalho também tá bem corrido, né? Tô voltando aos treinos. Amanhã eu vou pro litoral para participar de um evento que tá acontecendo lá durante o verão, né? Tem uma parede de escalada lá na praia e eu vou lá para conhecer. Tô super empolgada, super ansiosa. Já escalei uma vez, eu achei super legal, então amanhã eu vou fazer essa escalada aí na praia. Mas eu conto pra vocês no vlog da semana que vem como foi. Eu tô com a expectativa lá em cima. E aí tem essas coisinhas aí acontecendo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vlog de número 4. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal para ajudar o meu trabalho. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tá vindo muita coisa por aí. Daqui a pouco vem o vídeo de TBR de fevereiro. Vai vir um vídeo com um apanhadão de todas as leituras do mês de janeiro. Tá vindo muita coisa legal aí. Então acompanhem, deixe seu like nesse vídeo. Comente aí, compartilhe com outras pessoas que vocês acham que possam gostar desse conteúdo. E até a próxima, pessoal!